Primeira pergunta que se faz, por que fazer a reforma tributária? Eu venho respondendo esta pergunta há muitos anos. Dos estudos que eu venho fazendo há mais de 30 anos, desde que conheci o modelo tributário europeu, mais precisamente da Alemanha, percebi e coloquei na discussão de que o Brasil tinha um erro estrutural básico no seu sistema tributário, que é, na base do consumo, a proliferação de tributos concorrentes da mesma base de bens e serviços. Todos os sistemas tributários do mundo, de todos os países, arrecadam sob 3 bases tributárias clássicas. Patrimônio, propriedade, né, das pessoas e empresas, onde se tem os impostos clássicos que se repetem em todo o mundo, o IPTU, o IPVA, o ITR e os 2 impostos de transmissão, causa-morte e intervivos. De baixíssimo poder arrecadatório. No Brasil, ele consegue arrecadar 4,4% de 100%. Na OCDE, a média dos países ricos, 5,5%. Nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, 11%. A segunda base tributária, clássica conhecida, é das rendas e proventos de qualquer natureza, onde se tributa os salários, os dividendos, lucros, juros, os royalties. Todo tipo de renda é tributado pelo imposto de renda pessoa física e jurídica. No Brasil, esta base tributária conseguiu 20,8% da arrecadação sem. Na OCDE, eles conseguiram 35% média, a média da arrecadação, sendo que um dos membros, os Estados Unidos, é 50% da arrecadação. Patrimônio e renda Brasil, 25,2% de 100. Na OCDE, patrimônio e renda, 40%. E nos Estados Unidos, 60%. Bom, este modelo de tributação, de tributar mais a renda e menos o consumo, porque o restante da tributação do Brasil, dos 25% para 100%, 75% dessa carga tributária, ela vem da tributação dos bens e serviços consumidos pela população brasileira. A maior parte é produzida pelo Brasil, nem tudo é produzido. Então, nos Estados, no OCDE, 60% da arrecadação vem da base consumo folha e nos Estados Unidos apenas 40% da arrecadação. Bom, os Estados Unidos tributa a propriedade de renda 60%, Brasil 25%, OCDE 40%. Qual dos 3 tem maior velocidade, maior desempenho econômico no mundo? Estados Unidos, não é à toa que eles são o país mais rico do mundo. Tributa muito a renda e pouco o consumo. Então, eles criaram uma imensa sociedade de renda-consumo. Tributa pouco os bens e serviços. O Brasil tem como imitar o modelo brasileiro? Hoje, não. Só se levar 50 anos mais para migrar essa carga tributária do consumo para a renda. Então, o texto constitucional atual pode criar comandos que os futuros aumentos de arrecadação sejam deslocados do consumo para a renda. É o que dá para fazer. Bom, o Brasil, além de ter uma carga tributária super tributado no consumo, quer dizer, consumo do quê? De bem e serviço. Então, tudo que as empresas produzem no setor rural, tanto a produção mineral, vegetal, animal, tudo que é produzido na zona rural vem para a cidade, para a indústria, ou direto para a exportação, ou direto para o consumo interno. Tudo que a indústria brasileira manufatura e transforma em produtos são para o consumo interno das famílias e um pouco para a exportação. Muito pouco. E tudo que o comércio varejista vende para a população. Então, este é o imposto de consumo que quem paga essa conta é a população brasileira, são as famílias. O Brasil tem 205 milhões de habitantes, mais ou menos 80 milhões de famílias. São essas famílias, essas pessoas que compram toda a produção
interna, são os consumidores. Portanto, se a carga é 75%, ela está sobre os preços dos bens e serviços. No conceito internacional, bens e serviços é tratado isonomicamente, porque eles têm a mesma origem. Não existe produção de bens sem serviço e nem serviço sem bens. Eu quero explicar melhor isso para que compreendam que o que está em discussão aqui não é tributação de empresa. O imposto de consumo é o imposto de produto dos bens e serviços, não tributa a empresa. Mesmo hoje, com o sistema anárquico caótico manicômio tributário, os tributos, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, não tributam a empresa. Elas são meras depositárias do imposto para ser recolhido depois que fechar o mês fiscal. Então, a carga não sobrecai sobre o empresário. Muito bem esclarecido isso. Então, se o tributo é sobre o produto, acabou acontecendo no Brasil algo que realmente vem prejudicando a economia há 40 anos. Esse modelo tributário nasceu na Emenda Constitucional 18 de 1965, quando, equivocadamente, o legislador da época, com base num projeto da FGV, São Paulo, liderado por Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos, que são dois liberais, decidiram, ao contrário da Europa, que estava inaugurando na década de 50 e 60, estava inaugurando o IVA europeu. Uma cobrança única, nacional, destino, alíquota por fora. O Brasil adotou o inverso. Cobrança de origem, dividiu a base do consumo em três, deu a prestação de serviço para o município tributar o ISS, o Estado tributa os bens com o ICMS e a União adicional de bens, o IPI. Daí em diante começou o manicômio tributário e o maior festival de equívocos econômicos da história do Brasil. Então, o Brasil, que vinha crescendo desde o Império, com a proclamação da República, no começo do século XX até 1930, crescemos a 4,8% ao ano. A cada 20 anos, nós dobrávamos o nosso PIB. De 1931 a 1980, passamos a crescer 6,3%. A cada 15 anos, dobrávamos o PIB. Infelizmente, quando esse sistema começou a entrar em vigor, começou a crescer a carga tributária, aí os governadores inventaram a guerra fiscal, colocaram uma barreira interestadual e começaram a proliferar incentivos fiscais, renúncias fiscais, inadimplência. Começou a ampliar a sonegação no Brasil, começou a confusão e os empresários, diante do caos legislativo, acabaram fazendo um imenso planejamento fiscal e de 1981 até agora, o ano passado, o Brasil caiu o crescimento para 2% ao ano. Nós levamos 50 anos para dobrar o PIB. Nos últimos 10 anos, zero. Então, o PIB brasileiro de 2013 é exatamente do mesmo tamanho do PIB de 2023, 10 trilhões de reais. Então, o PIB hoje é 10 trilhões, há 10 anos atrás ele é 10 trilhões. O que corrigiu foi a inflação. Só isso, não teve crescimento econômico, porque teve anos bons e ruins, muito ruins. E o que marcou nesses últimos 42 anos, 3 grandes crises econômicas. A do fim do regime militar com o Figueiredo, que o PIB caiu 8,7% e houve abertura política pacífica. A do Collor, que veio com o impeachment do Collor, porque quebrou a economia em 7,7%, e da Dilma, que quebrou a economia e veio o impeachment. Então, as crises econômicas levam a uma ruptura política e um imenso problema político para o país. O que nós vivemos hoje, graças ao esforço do Senado da República, que bancou a PEC 110 por 4 anos e meio, e a Câmara dos Deputados, que bancou a PEC 45 por 4 anos e meio, e aos projetos anteriores, o último deles, a 293, que foi relatado por mim em 2018 e aprovado por unanimidade, o IVA sobreviveu e acabou vencendo que ser o tributo da base de consumo, para organizar o capitalismo brasileiro.
O capitalismo brasileiro é o pior tipo de capitalismo que tem. Predatório, um mata a empresa do outro, porque aqueles que têm condição de ter benefício fiscal, produz inadimplência, declara que vai pagar o imposto, não paga. E aquele que sonega acabou destruindo a competitividade e a economia de mercado brasileiro. Por isso, o baixíssimo crescimento econômico. Se você não conserta o coração do problema, porque o diagnóstico está aí. O Brasil tem hoje o maior contencioso tributário, administrativo e judicial do mundo, do planeta Terra, com 75% do PIB em contencioso, 7,5 trilhões. Para você ter uma ideia, mais de 90% do contencioso do mundo está no Brasil. O Brasil tem a maior inadimplência, ou seja, a empresa declara que vai pagar o imposto, chega no dia, não tem dinheiro, não paga, 45% do PIB, 4,5 trilhões. Tem o maior custo burocrático de compliance, de burocracia, que vai de 1 a 2% do PIB, de 100 a 200 bilhões de reais, e tem uma das maiores sonegações do mundo, porque o Brasil é um grande país. Não é um paizinho qualquer. O Brasil tem o 5º maior território do mundo, dos mais ricos do mundo. O Brasil tem a 7ª maior população do mundo. É hoje o 13º PIB do mundo e poderia estar em 4º, 5º lugar do mundo se não tivesse errado na mão de ter um sistema tributário anacrônico, anárquico, caótico. Então, o que resta a gente agora é consertar o erro, mas consertar para valer. Pensa a economia brasileira, agricultura, indústria e comércio, como um único mercado a produzir bens e serviços para a sociedade brasileira, consumidora. E o que sobra, exporta. Então, quando você vem com o IVA, quando os franceses criaram o IVA no começo do século XX, ainda levaram mais de 30 anos para implantar, que havia a mesma desconfiança que existe no Brasil. Então, o IVA é um imposto de valor agregado. Como os países que tributam muito o consumo, não tem como adotar o modelo americano, que tributa pouco o consumo, que tributa muita renda. Então, nós temos que ter um modelo nos moldes de 174 países do mundo que já adotaram o imposto de valor agregado. Mas ele é mais do que um imposto. Ele é uma forma de negociação. Se vocês sabiam, nos países que adotaram e adotam o IVA, os contratos entre empresa de compra e venda e de prestação de serviço não entram o imposto. Por exemplo, o advogado presta serviço para a indústria. Ele cobra R$1 milhão de honorários. Quem é que paga o imposto no IVA 5.0 nosso? Quem paga é o tomador do serviço. É ele, a empresa. Por exemplo, uma empresa grande, a Ford, vai pagar R$1 milhão de honorários e 250. Ela pagou 250, ela fica com crédito de 250. Quando a Ford vendeu seus carros, caminhões, esses 250 mil ele vai receber de volta. Então, o imposto é neutralizado na cadeia produtiva. Isso acontece também na agricultura, que hoje o produtor rural, ele compra uma quantidade grande de bens e serviços. O produtor rural, ele contrata caminhão, serviço, oficina, máquina para plantar, máquina para colher, ele compra semente, ele compra gasolina, compra peça, compra máquina. O que o agricultor, produtor rural brasileiro, hoje ele faz com esse crédito? Nada, ele fica micado, ele não recebe de volta, porque o ICM não devolve, nem o PIS/COFINS devolve, nem o IPI. Então, o produtor rural brasileiro hoje é lesado pelo atual sistema tributário. Aí vai para a indústria. Mesmo a indústria, que é poderosa, ela passou a ter uma sobrecarga, ao ponto de ter uma geladeira, um fogão, 50% de alíquota. Um carro, 45% de alíquota. Então, no modelo nosso, essa indústria, a agricultura, o varejista e o profissional liberal e o prestador de serviço vão ficar com 0 de carga tributária. 0. Porque hoje e amanhã, quem paga o imposto sempre é o consumidor. Nunca é a empresa nesses impostos.
diante disso, um grande empresário de Santa Catarina, um patriota verdadeiro, esse é patriota mesmo, de Joinville, bolou a forma de cobrança eletrônica 5.0. Ele deve vir aqui por esses dias. O que ele falou? O Brasil tem as duas estruturas mais importantes do mundo para se tornar o melhor sistema tributário do mundo. O sistema de nota fiscal eletrônica brasileira é campeão no mundo. Ela é de última geração. O sistema bancário também, forte, de última geração. Só que a nota fiscal não conversa com o boleto do pagamento do imposto. Ela não conversa. Como ele falou assim, então, a minha proposta é que o imposto no Brasil não precisa mais ser declaratório. E ele tem que ter um crédito financeiro. Então, temos dois paradigmas a romper aqui. O ato declaratório, que é feito empresa por empresa, nota de entrada, nota de saída, escrituração no final do mês, que faz conciliação para fazer o boleto do DARF e GR para pagar o imposto. Essas duas operações serão suprimidas pela cobrança instantânea. Isso só é possível com a tecnologia. E mais, deixa de ser o pagador de imposto aquele que está vendendo e passa a ser o pagador de imposto aquele que está comprando. E o crédito é financeiro. O crédito vai para o sistema nas nuvens, vai pelos algoritmos e devolve automaticamente. Agricultura, indústria, comércio e serviço compatibilizam, devolve os créditos. Quando o produto, o bem e serviço for vendido para o consumidor final, ele já está pronto para ir para a União, Estados e Municípios automaticamente pelos algoritmos. Ninguém põe a mão no imposto. Ninguém põe a mão no imposto. Nem o contador, nem a empresa, nem o governo estadual, federal, municipal, nada. Ninguém põe. Tudo automático 5.0. Com isso, vai acontecer uma revolução na economia brasileira. Vai diminuir o custo de inadimplência, que hoje custa desses de 5 impostos, ISS, CMS, IPI, PIS, COFINS, que pretende manter a arrecadação em 13% do PIB, 1,3 trilhão, ele acaba com a inadimplência, que custa 200 bilhões, acaba com a burocracia, que custa 100 bilhões, e acaba com a guerra fiscal, que custa 350 bilhões por ano. Então, a economia de escala que vai ter desses 5 tributos, com a cobrança automática, sem guerra fiscal, sem barreiras interestaduais e sem burocracia, e ainda por cima vai combater a sonegação, que é de 8% do PIB. Nós vamos esmagar a sonegação com a nota fiscal Brasil, com o cashback para as famílias de baixa renda e com sorteios e prêmios diários em todo o Brasil, como é feito com a nota Paraná, com a nota Paulista. Vocês sabem que lá no Paraná, aqui como em Brasília, até via propaganda, quem tira a nota de ICMS em Brasília, da compra, recebe dinheiro para pagar o IPVA e o IPTU e concorre a prêmio. Isso vai ser uma nota Brasil. Então, resumindo, quero dizer que o que está sendo proposto na PEC 45 é do mesmo teor da PEC 110. É o IVA. Os outros assuntos que tem ali têm menor importância. Eu poderia falar depois. Mas eu quero defender o IVA 5.0, que é o que o Brasil precisa. Não existe nenhuma outra solução no mundo que substitua a implantação do IVA. Ser dual não importa, meu caro Efraim, querido amigo e presidente. Se ele é dual, é uma mera divisão administrativa, porque a cobrança será única, a inscrição no cadastro da empresa será único, não precisará ter cadastro municipal, estadual e federal. Então, meu caro presidente, encerrando, defendendo a existência do IVA, defendendo o agricultor brasileiro, defendendo o prestador de serviço, defendendo a indústria, defendendo o profissional liberal, que serão todos dignamente tratados, que não tenha nenhuma carga tributária sobre nenhum desses setores. Fazer com que o Brasil passe a ter um IVA de primeiro mundo, saindo do 184º pior sistema de imposto do mundo, para ficar entre os 10 mais modernos sistemas tributários do mundo. Obrigado pela atenção.